O grande apelo da internet como instrumento de poder é que ela escancara o acesso ao conhecimento. Para descobrir como, visitei um dos novos pilares do sistema educacional americano. Não é uma universidade elitista como Harvard ou Princeton, mas a cidade de Dixon, no Novo México, onde estão comemorando o Dia do Trabalho. Estou aqui para encontrar Einar Kavaran. Hoje ele está tocando bateria com sua banda. Mas em sua casa, ele é um revolucionário silencioso. Einar participa de uma campanha admirável que usa a internet para ajudar pessoas comuns a criar algo extraordinário. Ele é um lendário e profuso colaborador da Wikipédia, a enciclopédia online que está se tornando a fonte de informação mais importante no mundo. Quando me falaram dela pela primeira vez, eu disse que era a coisa mais louca. Quer dizer, como você pode ter alguma coisa que pode ser editada por qualquer pessoa no mundo? Como pode acreditar nela? Qual seria o sentido disso? Mais de 65 milhões de pessoas ao redor do mundo usam a Wikipédia todos os meses. E ao invés de apenas acessarem o conhecimento, elas podem ser seus autores e editá-lo. Os 14 milhões de verbetes do site são resultado de contribuições anônimas de pessoas como Einar, que não precisam ter nenhuma qualificação formal. Eu tenho uma lista de aproximadamente 1000 verbetes. Se alguém fizer uma edição em um deles, isso aparecerá na minha lista de checagem e, se eu discordar dela, poderei desfazê-la. Então, a premissa básica é que qualquer pessoa no mundo que tiver acesso a um computador poderá acessar e editar essa informação. A ideia é que, ao invés da verdade, conhecimento e precisão serem somente aceitos por especialistas e decididos por uma elite de pessoas, se originarão lentamente das massas e virão de baixo. Mas, por desafiar séculos de conhecimento, essa nova forma de poder do povo iniciou uma grande discussão. I despise Wikipedia. I loathe Wikipedia. Eu desprezo a Wikipédia, eu odeio a Wikipédia. Eu acho que o grande milagre da internet é a conveniência. Mas o preço que eles pagam por serem tão rápidos e disponíveis é a imprecisão. Desafio qualquer um a encontrar uma fonte melhor e mais rápida de conhecimento aceitável para quase todos os propósitos que você possa precisar como um cidadão normal. A Wikipédia é um exemplo perfeito de como a internet pode dar poder a cada um de nós. Ela oferece algo de graça. Ela mina a autoridade e permite que pessoas comuns possam formar conhecimento juntas. Em outras palavras, ela realiza os sonhos de nivelamento dos fundadores da internet. Para entender como a rede ajudou o desabrochar da Wikipédia, temos que conhecer as raízes da internet em uma cultura de livre-arbítrio e de autoexpressão que começou há 40 anos. As ambições de nivelamento no mundo online podem ser encontradas na contracultura dos anos 60. E no epicentro desse idealismo hippie, São Francisco. Ninguém sabe o que está acontecendo em São Francisco, mas sabemos que é aqui. O lugar onde se busca uma saída. A meca atual de hippies felizes, que estão acabando com a imagem do materialismo americano com uma arma definitiva: o amor. No meio da agitação, uma linha particular de filosofia conhecida como libertarismo começou a criar raízes. Era uma mistura de ideias de esquerda e direita que rejeitavam o controle do Estado, o sistema legal e a censura, enquanto enfatizava a importância do livre-arbítrio individual. Enquanto o sonho da contracultura desapareceu no mundo real, nos anos 70 ele encontrou um lugar improvável onde essas ideias iriam florescer. Anteriormente, os computadores eram exclusivos dos governos, militares e grandes empresas.
Mas agora, pela primeira vez, os modelos menores e mais baratos começaram a colocar a tecnologia nas mãos das pessoas. E algo extraordinário aconteceu. Esse libertarismo contracultural encontrou abrigo nos primórdios da internet. O legado mais concreto da contracultura é a internet. Os valores, a organização, a rebelião, a resistência à autoridade foram todos encapsulados na internet. Computadores mais baratos permitiram o desenvolvimento das primeiras comunidades online. A mais influente e duradoura se chamava The Well. Ali na esquina é onde fica The Well agora. Ela foi criada em 1985, perto de, onde mais? São Francisco. Sem a The Well, o Facebook, Twitter, MySpace e todas as outras comunidades da internet talvez nunca tivessem existido. Muitas pessoas veem a The Well como um lugar onde vivem e existem de uma forma não realmente intelectual, mas de informação. Encontrei um membro do Grateful Dead na The Well. Há um número de pessoas na The Well que são o que eu chamaria de desajustados inteligentes, que fizeram as coisas funcionarem pra gente. Foi a The Well que levou o libertarismo para a internet. Ninguém foi mais influente em operar essa extraordinária transição do que o homem que a fundou. Stuart Brand publicou a Bíblia da Contracultura, o Whole Earth Catalog. Ele participou de um estudo legal sobre o LSD e andou com os Panteras Negras. Foi aqui que a The Well começou e o que aconteceu aqui ajudou a definir todo o mundo online. Naquela época, uma fração de 1% de todo mundo tinha descoberto a internet. A The Well deu a muitas pessoas o primeiro gostinho do cyberespaço. Como foi? Porque havia uma vontade enorme de se mudar as coisas naquela época. Você queria revolucionar a comunicação, o conhecimento, a comunidade, a coisa toda. Acho que nós trabalhávamos com a premissa de que a revolução estava em progresso. Nós não tínhamos que empurrá-la. E, em grande parte, o que estava nos atraindo era um sentimento de curiosidade. O que acontece se você empurra isso, tenta aquilo, pensa na outra coisa. E, basicamente, o que estávamos fazendo era criar um cenário. E nós tínhamos essa mistura de pessoas que ainda não eram ricas, ainda não eram poderosas, mas que sabiam o valor que tinham e que um espaço imenso estava se abrindo para nós. Eu sempre checo as notícias primeiro para ver que coisas interessantes estão acontecendo e depois vejo se há alguma controvérsia. Se estou na hora do almoço e não quero sair, me conecto na The Well, entro na conferência de mascotes e falo sobre os meus gatos. Tive um dia muito estressante. Vou para a conferência Word, onde todo mundo bota tudo para fora. Existiam 3 ou 4 tipos diferentes de conferências sobre sexo. Do tipo barra pesada ao tipo muito suave. Existia a conferência das confissões verdadeiras, onde ninguém falava mal sobre os outros. E eles confessavam também. Muitas pessoas dão crédito a The Well por estimular o mundo online desde o início, por sua atitude de o que rolar, rolou. E foi isso mesmo. Mas para mim, o que realmente reforçou o desafio à ordem estabelecida foi quando um membro em particular da The Well tomou uma atitude e a transformou em uma constituição para a liberdade online. Esse foi um momento chave para a criação da rede como a conhecemos hoje em dia. O cyberespaço encontrou um profeta. John Perry Barlow, letrista do grupo cult dos anos 60, Grateful Dead. Ele pegou as vagas ideias libertárias propostas por muitos na The Well e deu a elas uma forma real. Ele também causou um grande incremento no número de membros da rede. Quando as notícias do que você poderia conversar online com os membros do Grateful Dead vazaram, os fãs da banda correram para se afiliar. Os Deadheads estão online desde os primórdios da internet. Eles passavam a maior parte do tempo discutindo entre eles sobre as nossas deficiências. Você sabe como é. Barlow acreditou que a internet era um desafio à autoridade tradicional e que ao oferecer informação grátis, ela nos ajudaria a nos tornarmos livres. Você não precisa controlar muitas pessoas, você pode controlar o que elas acreditam e você pode controlar as coisas às quais elas têm acesso.
Se você pode controlar o que elas sabem, o resto é muito fácil.